Tempestades, furacões, mudanças climáticas, poluição. O meio ambiente é uma questão que vem preocupando muitos pesquisadores, ambientalistas, biólogos e a população mundial. O que preocupa ainda mais é como nossas futuras gerações irão viver e de que forma a natureza será. O vídeo Como Você Imagina o Fim do Mundo foi produzido pelo movimento Salve o Recife, que é um projeto dedicado a salvar os oceanos e a vida marinha do mundo através de várias iniciativas. O vídeo que mostra uma possível visão do futuro em 2050 aborda diversos aspectos ambientais, de como as pessoas serão e de que modo irão viver no futuro em relação às questões de poluição ambiental que já afetam a vida do ser humano, dos animais e que pode piorar se não cuidarmos do nosso planeta. As professoras do curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, analisaram o vídeo e comentaram pontos importantes sobre ele, explicando algumas questões que podem ser mitos ou se realmente podem acontecer ao decorrer dos anos até 2050. Em uma das primeiras cenas do vídeo, uma frase aparece que a jornalista fala que as novas gerações nunca verão a vida marinha. Você acredita que em 2050 isso realmente se torne realidade ou qual que é a probabilidade disso acontecer? Bom, se os atuais padrões de consumo continuarem como estão hoje, né, existe sim essa possibilidade, talvez não em 2050, talvez leve um pouco mais de tempo, porque hoje a gente já vivencia, né, vários problemas ambientais nos oceanos, principalmente relacionados ao lixo. Está muito comum hoje nós vermos a mídia, inclusive, noticiando a questão dos plásticos, que os animais marinhos se confundem, inclusive, para se alimentarem, né, e acabam ingerindo plástico. Muitos acabam morrendo porque o plástico se enrola, né, no seu corpo, no pescoço. Então, isso, de certa maneira, pode sim causar impactos, levar à extinção de espécies, se nenhum controle for feito, nenhuma medida mais drástica para diminuirmos a quantidade de lixo gerada e o gerenciamento correto desse lixo, né? Se todos esses resíduos continuarem chegando nesse volume nos oceanos, é possível que possam ocorrer algumas extinções. Além da extinção dos animais e questões climáticas, as bactérias e vírus são resistentes e podem ser encontrados em lugares que frequentamos, até na água. Então, professora, quais são os compostos químicos mais poluentes que há no mundo hoje atualmente? Bom, então, assim, tem vários, né? Mas relacionando ao vídeo, né, a gente podia dizer que são os micropoluentes. Então, o que são substâncias micropoluentes? São substâncias que são persistentes, né? Então, eles vêm de resíduos hospitalares, efluentes, e eles normalmente apresentam em micrômetros, então em quantidades muito pequenas, mas como eles são persistentes, eles ficam um grande tempo, né, nos meios, tanto o solo quanto a água, onde ele é descartado. Então, por isso, a gente pode dizer que eles são muito tóxicos, né? Aí podem, de repente, o ser humano se alimentar do peixe, que se alimentou, né, de alguma coisa que tinha esses micropoluentes. Então, ele vai persistindo e até chegar, né, no caso, nos humanos. Em uma das cenas do vídeo, alguns personagens necessitam de uma máscara de ar para respirar. Será que em 2050 isso realmente pode se tornar realidade? A professora Lisandra explicou pra gente. Bom, a questão da poluição do ar é um problema que vem se acentuando com o passar dos anos, né? A gente teve aí um início principalmente na Revolução Industrial, né? Em virtude das indústrias utilizarem máquinas a vapor, então queimando mais madeira, né? E a partir de então outros tipos de combustíveis também. Então hoje nós temos toda uma quantidade enorme de veículos e outros meios de transporte que utilizam combustíveis, né, para poderem funcionar, e isso faz com que uma grande quantidade de poluentes seja emitida na atmosfera. Se a gente for comparar hoje a situação da qualidade do ar com cerca de 20 anos atrás, pode-se dizer que hoje ela está melhor, porque as políticas públicas que são instituídas, né,
elas são mais rígidas para que, por exemplo, os veículos saiam de fábrica com menores índices de emissões atmosféricas, né? Assim como as indústrias também hoje precisam instalar filtros, né, chaminés, para que a poluição emitida seja menor, né? Então hoje nós temos uma situação melhor, né? Entretanto, essa situação não é vista em todos os lugares do planeta. Muitos países ainda têm emissões assim, atmosféricas bastante significativas. Né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nos países onde a legislação ela é mais restritiva, os índices de poluição atmosférica diminuíram. Né? Enquanto que em outros países onde a legislação é menos restritiva, esses índices se mantiveram ou aumentaram. Então, o que a gente precisa para que isso não aconteça, né? A situação do vídeo não aconteça? A gente precisa que existam políticas públicas que estipulem níveis adequados de emissão, tanto em veículos como em indústrias, né, que utilizam combustíveis, utilizam aquecimento em seus processos. Outra questão que pode vir a contribuir é que muitos veículos já estão sendo produzidos com motores elétricos ou motores movidos a hidrogênio, o que também reduz muito a poluição que é emitida pelos veículos. As professoras não disseram um tempo exato para que o vídeo se torne real, mas não descartam a possibilidade de que tudo isso pode acontecer um dia se cada um não fizer a sua parte. Então, a questão ambiental e as consequências, né, da má gestão do meio ambiente, elas já aparecem nos dias de hoje. É claro que isso pode ser minimizado, esses impactos podem ser revertidos, né, para que não venha a ocorrer um desastre ainda maior. Né? E aí entra também o papel dos profissionais da área ambiental, a conscientização de toda a população, procurando fazer a sua parte, né, no sentido aí de alcançarmos melhorias. O vídeo é bem impactante, né, e bem interessante também. Então ele mostra várias coisas assim que pode ser que alguma pessoa vá assistir e imagine que isso é ficção, mas que pode acontecer se a gente não tomar cuidado, né? Principalmente com o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pensa assim, não vai acontecer, acontece em outro país e não no nosso. E não é bem assim. Então, por exemplo, no caso da questão da água, tem países que não têm água potável, né? Então tem que utilizar de outros recursos para ter uma água boa para consumo. E isso, né, acrescenta valores, né, que são despendidos a mais. Então, se cada um cuidar do nosso meio mesmo, né, pode diminuir. Eu acho que primeiramente as pessoas precisam ter a consciência de que se nós não cuidarmos do planeta, as primeiras pessoas que vão sentir somos nós mesmos. Então, nós podemos iniciar com atitudes simples na nossa casa, né? Separando o nosso lixo em orgânico, reciclável, verificando para onde está indo o nosso esgoto na nossa casa, se o nosso esgoto está ligado numa rede de coleta e tratamento, ou se eu tenho uma fossa na minha casa, será que essa fossa precisa de manutenção, de limpeza? Né? Então, primeiro descobrir o que nós podemos fazer no nosso meio, na nossa casa, para reduzir a produção de resíduos e, de certa forma, procurar tratar aquilo que a gente produz, né? Ou seja, separar o nosso reciclável para uma reciclagem, separar o nosso orgânico para fazer uma compostagem desse resíduo gerando adubo, cuidar para onde está indo o nosso esgoto, né? Então procurar se informar, né, do que está sendo feito com o esgoto na nossa cidade, reduzir a utilização de produtos descartáveis no nosso trabalho, né? Por exemplo, copinhos descartáveis ou outros produtos, né, ricos em plástico. Então, produzir menos resíduos no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente também pode se envolver mais nas causas ambientais do nosso município, da nossa região, né? Então, quando tem uma eleição, por exemplo, para prefeitos, para vereadores, tentar cobrar deles para que nos seus planos de governos também tenham ações relacionadas ao saneamento básico, a coleta de lixo, reciclagem, compostagem, né? Então, acho que isso deve fazer parte hoje da pauta
já deveria fazer há muitos anos, né? Mas eu vejo que hoje a situação está tão urgente que nós precisamos cobrar isso cada vez mais dos nossos governantes. Se cada um fizer a sua parte, em pequenos atos, todos nós podemos fazer do mundo um lugar melhor, preservando a Mãe Natureza.